Beleza? Eric Nasto, VIX Podcast. Estamos aqui hoje com o nosso amigo aí, ó, Pablo Alves. Fala, Pablo, beleza, cara? Ótimo, bom estar aqui com você. Só ouvi eu falar, agora os meus olhos te veem. É isso aí, meu brother, ó. Muito Tamo bom junto. ter você para trocar essa ideia aí, meu amigo. E já começar daquele jeito, né? Quem é Pablo Alves? Pablo Alves é aquele cara lá da comunidade da Grande São Pedro, conhece? Olha aí, ó. Já ouviu falar? Já São Pedro Pois é lugar iradíssimo. Camarada que nasceu ali, 41 anos dentro da Grande São Pedro e que vem trabalhando ali junto com a comunidade há muito tempo, tentando ajudar o máximo que pode aquela comunidade, os nossos amigos ali, crescemos, muita gente cresceu junto ali. E esse Pablo é esse camarada que está ali no dia a dia, tentando cuidar um pouquinho de cada um. Pô, legal, legal. Cara, gente boa. É isso aí, Pablo. E como é que é a sua vida, Pablo? Tem filhos? Como é que é isso? Tenho sim, tenho 3 filhos. Três filhos? Isso. Olha que tem isso. a Maria, de 5 anos de idade, Legal. tem o Eduardo e o Henrique, que são gêmeos com 19 anos de idade. Comecei muito cedo. 41 anos. 41 anos, Pablo? É, e tenho 3 filhos, né? É isso aí, que legal. 3 filhos. O Pablo, ele é pré-candidato a vereador no estado do Espírito Santo hoje e já atua, né, há muito tempo já por dentro da área política, da área pública aí. E fala pra gente, Pablo, sua família te acompanha nessa área política, que é uma correria, né, cara? Tem dia que você tá em um lugar, tem dia que você tá em outro, tem dia que você tá viajando. E como é que a sua família te apoia nessa sua rotina? Então, sou pré-candidato a vereador em Vitória, né? Então, a família não consegue acompanhar porque eu venho trabalhando com o governador Renato Casagrande há 6 anos e meio com ele. Eu estou na vida pública há 12 anos e meio, Olha quase isso. 13 anos. Não consegue acompanhar porque eu viajo muito o estado todo. Agora, nesse processo novo de pré-candidatura, eu tenho de fato envolvido os meus filhos, tenho envolvido minha família dentro Legal. disso. Minha mãe tem me acompanhado, minha turma toda tem me acompanhado. E quantos anos de vida pública você tem? 12 anos e meio, vai para 12 13 anos anos aí. e meio. Isso. Comecei em 2012, numa campanha eleitoral aqui de Vitória. E de 2012 para cá, eu entrei em 2013 para trabalhar na Prefeitura de Vitória. De 2013 para cá. Como você iniciou? Qual foi o seu início, o pé inicial assim, nessa área pública? Então, eu sempre trabalhei por conta própria, sempre trabalhando para... Não, na verdade não por conta própria. Eu trabalhei muito cedo, tomando conta de um botequinho da minha mãe. Tomei conta de um botequinho da minha mãe. Com 13 anos já era ajudante de obra. Ó, Com 18 anos eu comprei uma Kombi e fui trabalhar, com 18 anos eu fui trabalhar de motoboy. Aí eu trabalhava de motoboy, aí depois aprendi, fui fazer curso em autoescola para poder dar aula. Aí dei aula de moto, então eu dava aula de moto de 6 da manhã às 10 da manhã. Às 10 da manhã eu ia para um restaurante entregar marmitex, entregava até as 2 da tarde. Às 2 da tarde voltava para a autoescola, dava aula até as 6 da tarde e depois ia para uma pizzaria ali em Taboazeiro, entregava pizza até meia-noite. Aí começou a minha vida de trabalho ali. Depois eu comprei uma Kombi, fui transportar defunto. sério? Trabalhava... Tá rindo ali a turma. Fui transportar defunto. Depois comprei táxi, cara. Aí montei uma empresa com ônibus, van. Fui trabalhar para mim mesmo, trabalhando com transporte. E depois comprei táxi, fui trabalhar taxista. Aí quando eu comecei a trabalhar taxista, num processo que eu tive, que eu perdi meu pai em 2008, Natal de 2008, foi assassinado lá na minha região. Caramba. E a gente, sem saber muito bem por que tinha acontecido aquilo, eu me isolei dentro de casa, porque a gente estava no meio daquela confusão toda. O que eu fiz? Coloquei gente para trabalhar ali no carro, no táxi, e fiquei um período dentro de casa. Nesse período que eu fiquei, um amigo meu decidiu disputar a eleição de vereador. Aí eu falei para ele assim, aí ele me chamou para ajudar ele, porque eu também coordenava os jovens na igreja que eu fazia parte. Aí ele falou, pô, me ajuda aí. Eu falei, cara, não gosto desse negócio de vereador, não conheço prefeitura, nunca fui em Câmara Municipal. Não, me ajuda, me ajuda. No fim ele me convenceu, mas no meio do caminho dessa campanha, foi aí quando eu saí de dentro de casa, né? Eu fiquei um período dentro de casa por conta da questão do meu pai. E aí quando eu saí dentro de casa foi para ir para essa campanha, que era para ser de vereador e depois virou de vice-prefeito. E aí nós ganhamos ali naquele momento, ganhamos a eleição em 2012. E aí eu entrei para trabalhar na Prefeitura de Vitória, fiquei até 2018 na Prefeitura de Vitória. E 2019 fui trabalhar com Renato Casagrande no governo do estado. Essa importância de ter igreja também, cara, é um negócio legal, né?
tem as desavenças, né? Tem as coisas que acontecem nas nossas vidas e tem o apoio da igreja, tem apoio espiritual também, né, cara? É muito importante, né, cara? E uma comunidade igual a minha, né, a comunidade que eu nasci ali, se imagina você fechar os olhos, eu vou falar do mundo sem igreja, mas vou fechar os olhos e imaginar São Pedro sem igreja, aquela região que eu moro. Talvez seja a região que tenha mais igreja no estado do Espírito Santo. Posso estar errando aqui, mas é muito provável que seja a região que tenha mais igreja na região. Então já é uma região, nesse período que eu estou falando de 20, 30 anos atrás, que era uma região que tinha um índice de homicídio muito maior do que tem hoje. Então, naquele momento, imagina aquela sociedade sem igreja. Isso. Então a igreja, para mim, foi uma base importante. Ali eu aprendi muita coisa. Ali eu me casei, ali eu fui batizado, ali eu liderei jovens, ali eu liderei o louvor da igreja, ali eu me envolvi com os trabalhos da igreja social. Então foi, de fato, além da minha base familiar, a minha base principal para ir para a rua, para ir para o trabalho, para se envolver também nesse processo de política. A igreja, sem dúvida nenhuma, foi a peça assim, mais importante nesse processo. A gente tá naquele jeito assim, né? Afastado de Deus a gente nunca tá, né? Não pode, não. Não tem como, né? Minha vida também foi assim, uma infância bem difícil, mas eu sempre botei Deus na frente e Deus me tornou o homem que eu sou hoje, né? Graças a Deus. E a gente tem esse respaldo espiritual legal, né, cara? A gente consegue montar uma estrutura, montar um caminho e ser quem o Pablo é hoje, o Eric que é hoje, graças a essa base, né, cara? É inegociável. E eu acho muito importante. Hoje a cultura jovem de hoje, esses moleques não tem muito essa parte de igreja, né? Eu conheço até algumas pessoas que vão ali na igreja católica e tal, mas eu falo com esses caras, vocês estão lá, então, pô, viva isso e viva o verdadeiro disso aí, porque é importante para formar um homem bom, uma pessoa boa, né? Essas bairros, vamos botar esses bairros periféricos, essas comunidades, elas precisam de Deus ali. Se Deus não tá ali, cara, muita coisa se perde. A igreja, aí eu vou falar da igreja e da política, né? A gente tem falado isso sempre, assim, para mim o maior meio de transformação social é a política, mas o maior meio de transformação espiritual, verdade, que também está junto com o social, é a igreja. Então eu acredito muito nisso. E a igreja é uma base importante para uma sociedade, seja ela, né, seja qual for a igreja, seja qual for a religião que a pessoa está seguindo. Eu falo igreja, mas os templos, as pessoas que acreditam em algo. Eu sou cristão, acredito sim, venho da igreja evangélica, sou da base da igreja evangélica e, assim, para mim é a maior base que eu tenho de aprendizado. Eu comecei muito cedo na igreja, então continuo com os meus pés firmados na igreja e é o que eu vou lutar sempre e acho que é importante. Eu sou do tempo da igreja que bateria era do diabo, cara. Bateria era do diabo. Que isso. Você chegava numa igreja, se tivesse uma bateria, aquela igreja ali é do diabo. Só tinha o playbackzinho. Mal. Era um discão. O playbackzinho. Então, assim, você tinha que usar uma calça de todo tamanho e minha mãe sempre teve cabelo muito grande. Se cortasse um dedo do cabelo, era pecado. Então, a gente vinha desse tempo que a igreja era muito mais rígida. E hoje nós temos uma forma de trabalho, por exemplo, tem muitas igrejas com um podcast como o seu. Os caras estão, a molecada, a juventude está indo para um movimento muito maneiro de jovens, assim, muito diferente do que a gente vivia. Então as igrejas com muita luz, com muita fumaça, maior festa, eu adoro. Dança. Maneiro demais. Eu fui DJ um tempo, né? Aí na minha período de DJ, o pessoal da igreja me chamava, Eric, vou fazer um negócio lá na igreja lá, leva iluminação, fumaça, a gente fazia, era maneiro. E as pesquisas dizem, olha só, hein, a gente acabou entrando nesse assunto aqui, mas as pesquisas dizem mais de 70% das pessoas que vão à igreja é influenciada não pela família, pelo amigo. Pelo amigo, é isso aí. Do mesmo jeito que o amigo influencia para a igreja, isso aí. Provavelmente, se fizer uma pesquisa, mais de 70% é que influencia o jovem a ir para as drogas ou qualquer coisa. Eu puxava todo mundo para a igreja. Eu chegava na quadra dos Meg jogando bola. Falei, vamos todo mundo para a igreja, vai ter um louvorzão lá maneiro. Tinha um pastor amigo meu, tem um pastor amigo meu, né, que na igreja a gente montava placa de tatame, a gente botava muito tatame no chão, aí amarrava uns slackline lá de uma coluna a outra, tudo assim, a gente fazia, o rock comia solto lá, ó. E jiu-jitsu, slackline, montamos uns Ralphzinhos, caixinha de skate, dentro da igreja, louvorzão, skate rolando,
Pô, era bem legal. Já tem púlpito de igreja que é uma prancha, pô. A bola de neve é assim. A bola de neve é assim, eu já fui muito tempo lá. Então, para alguns é meio assustador e tal, mas assim, aí o que eu falo, é igual hoje, a tecnologia, né? Telefone, essas coisas, as pessoas ficam assustadas com isso. Eu me conforto, porque se estão achando ruim agora, pra eles, né? Vai piorar. Então, igual eu falo com a minha mãe, se você não souber mexer no aparelho de telefone, você vai cair num golpe, você vai dar sua senha pra alguém. Então, fica ligado a aprender isso, entendeu? Sim. Então, é importante. Mas aí eu volto de novo nesse tema, porque ele é importante. A minha vida pública se deu muito pelo meu envolvimento com as questões da igreja, pela questão social da igreja, pelos trabalhos que eu desenvolvia dentro da igreja. Então, assim, sem sombra de dúvida que o que eu sou hoje dentro da política vem muito pela base daquilo que eu aprendi dentro da igreja. E dentro da igreja tem, né? Seus delegados, né? Um presbítero. Isso aí. Já dá delegado, você aprende a lidar. Eu aprendi a administrar muita coisa. Então, liderava jovens, liderava alguns movimentos importantes. A gente chegou a coordenar os jovens no estado. Eu e 2 amigos, né? Nós tínhamos um presidente, que é daqui de Goiabeiras, Marco Aurélio, e o Pedro e eu, nós 3 tocávamos aí toda a juventude da igreja quadrangular. Era uma parada massa. Legal, assim, eu fui da quadrangular há um tempo. Ah, é? Pastor Daí José, depois eu já rodei. Já rodei muito também. Maneiro. 22 anos de quadrangular. Nossa, legal. É legal essa área dentro da igreja que eu aprendi a escrever ata dentro da igreja, que eu fui tesoureiro. Eu também. Fui tesoureiro, aí você tinha que fazer as palavras certinhas da tesouraria, era legal. Tudo tinha que ter a ata ali. Tudo na mãozinha escrevia, era legal. E por que você entrou nessa área pública, cara? Então... Essa vida pública e nessa área política, né? Vamos falar assim. Eu acho assim, eu sempre fui político, mas não trabalhei na política. Eu sempre fui o cara que estava no meio dos movimentos populares. Sempre estive à frente de diversas situações nos movimentos populares. Acabamos de dizer aqui da igreja. A igreja, eu dentro dos projetos da igreja, de tudo que acontecia na igreja, a gente estava lidando com política o tempo todo. Uhum. E aí, nesse processo que eu falei lá do meu pai, que eu dei aquela, né, me isolei um pouquinho ali, que eu fui convidado para ajudar um amigo, aí eu vim efetivamente para o processo de trabalhar dentro da máquina pública. Acho que é isso, mas a minha vida toda é ser político, é estar político, é lidar com política, é lidar com gente. A gente tem que aprender, o político tem que gostar de gente. Se ele não gostar de gente, ele tem que parar. Então, eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de estar junto das pessoas, eu tento ajudar as pessoas naquilo que me vem de demanda, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu sou político de berço. Não político, até porque eu nunca tive mandato. Então, eu ainda acho que o processo é como se fosse lá de trás. Uhum. Eu estou na política, eu sou político, não tenho mandato político, né? Acho que é isso, estou envolvido no processo. Tá dentro da parte das relações, do cuidar. É a receita do bolo, junto com o bolo. Isso tá na gente, é igual jogador de futebol, cara. Eu não consigo jogar futebol, não dá pra mim, pô. Queria aprender a tocar, minha vida inteira dentro da igreja, tentei, não consegui. Sério? Mas eu sou um cara que as pessoas me olham e falam, esse cara é político. De alguma forma eu faço política e não preciso estar no poder público para ser político. Acho que eu sou político no dia a dia. E sobre vereador, que você é pré-candidato a vereador. Isso. Qual a sua ideia? O que te trouxe a... Pô, vou tentar isso, quero ser isso. Não sei como que funciona a cabeça de alguém que quer ser um político. Porque um político, cara, nos dias de hoje, é difícil ser político. Ter a política como um trabalho, você é uma figura onde você vai aparecer várias vezes em jornal, várias vezes... Tá todo mundo te perguntando alguma coisa, te importunando, muitos também te cobrando, porque acho que assim, é justo nessa área política você cobrar o político, né? E como que você fala assim, caramba, velho, vou me jogar nisso. Vou tentar isso. Vamos lá. A polarização, de fato, nesse momento é bem complexa. Então, ser político nesse momento é muito ruim, porque se você tem um extremo de um lado, um extremo do outro, nada vai. Então, você precisa ter pessoas que sejam coerentes, que saibam olhar os dois lados e digam, opa, isso aqui tá bom. Isso aqui também tá bom do outro lado. Então, a gente não pode sair... vou falar igual a minha mãe fala. Você sai com a sua calça, com um bolso costuradinho, certinho, e o outro com o bolso furado.
E aí o que vão te colocando de coisas boas, você coloca nesse bolso que está costuradinho. E o que não é legal, você joga nesse bolso que está furado e vai andando, e você vai caindo vai se perdendo. Vai se perdendo. Então, eu vejo que é um momento difícil de ser político. Mas o que acontece? Devido à minha vida de assessoria, a gente entendeu que dá para fazer mais tendo a caneta, tendo poder para decidir, de fato, para poder ajudar as pessoas, sabe? Para poder cobrar do município, para poder cobrar, a gente está falando de vereador, né? Poder cobrar de fato aquilo que tem que ser executado, poder participar do orçamento do município e dizer, olha, isso aqui, dá para a gente colocar mais aqui nessa área da saúde, ou nessa área de segurança, ou na mobilidade urbana. Então, a ideia é participar desse processo, mas com mandato, porque você na assessoria, legal mas a gente não tem voz. Então, a minha ideia de se lançar é muito porque os amigos têm me influenciado. Então, eu tenho gente aí da cidade toda que está me influenciando já há muito tempo. Eu falo aí há mais de 8, 9 anos que as pessoas ficam pedindo para que eu seja candidato. Então, hoje eu não sou um pré-candidato de si próprio. Eu estou indo muito porque eu tenho sido estimulado a isso, com o apoio da minha galera lá da comunidade, com o apoio da turma da igreja, com o apoio dos amigos já que estão envolvidos na política. Então, eu decidi colocar meu nome à disposição porque acho que eu posso contribuir muito para a cidade de Vitória. Além de contribuir, você sente também que as pessoas, como você falou, né? Pessoas me cobram, as pessoas ficam assim, por que você não se lança e tal? E você estar ali perto daquelas pessoas é importante. Essas pessoas também ter esse contato perto é bom também. Porque tanto para te dar uma luz de alguma coisa para ajudar ali na sua comunidade onde você cresceu, nasceu ali, viveu, e como também te cobrar também, né? Sobre aquelas coisas que você vai falar que vai fazer e algo mais, ou que você lançar à vista da galera. A galera, não, o Pablo é um cara que tá cumprindo o que ele tá falando. Sim. E isso é muito bom, porque é engraçado, as pessoas, elas têm a mania, né, de bater palma pra muita coisa, mas quando você acerta, ninguém te fala, parabéns. Não, elas criticam muita coisa, aí né? Não bate te palma. Quebra um pau, aí daqui a pouco, eu fiz, cara. Não, você não fez, vai lá e você fez. A pessoa nem tentou lá ver se você cumpriu aquilo também. Então, é por isso que eu falo, é bom ter políticos. Eu gosto de ter políticos perto de mim, de conhecer quem eu tô elegendo. Vou conhecer, seu José da Quitanda lá do Mato Grosso do Sul, vai aqui no estado do Espírito Santo, quer ser candidato. Eu não vou votar nesse cara. Eu vou votar no cara que teve tá ali no dia a dia. Comigo no dia a dia ali, entendeu? Que é um cara que cresceu comigo na igreja, que cresceu comigo ali, e que eu sei os valores também dele. Então, isso é importante. O voto hoje, assim, é o que eu penso. Posso estar errado e estou falando com um cara que é pensador aqui, que sabe, que conhece muito da vida, que é você. Mas o voto é muito emocional, não deveria ser. A galera vai na emoção. Deveria a galera ser vai na muito emoção. mais razão, né? Então, isso. sem citar nomes, mas aí o cara aparece na televisão um dia e ele é só um brincalhão lá na televisão, um cara que só fica na bobagem e que nunca contribuiu de fato para a sociedade. As pessoas votam por uma questão muito mais de emocional. Né? Então, assim... Fulano é engraçado. Mas ele é engraçado, legal. mas ele não vai resolver. Pior do que tá, não fica. Essa onda. Então, é isso aí. Infelizmente, ainda é assim. O que eu penso, e aí você já me perguntou no início, agora eu vou te responder. Nessa comunidade que eu nasci, nós temos ali na região da Grande São Pedro mais de 50 mil moradores. Então, foi um lugar que, por muito tempo, foi chamado lugar de toda a pobreza, que não é mais. Então, ali nós temos médicos, ali nós temos engenheiros, nós temos uma galera que está crescendo, a comunidade cresceu muito, o desenvolvimento chegou para aquela região, mas ainda tem os engasgos ali, né? A questão social ainda tem que ser tratada com muita força. E o que eu penso? Nós temos muito projeto social dentro desses lugares. Eu vou dar um exemplo que dentro do meu grupo de trabalho, dessa pré-campanha, ele pega para mim, por favor. Dentro do meu grupo tem uma pessoa que é oriundo de projeto social. Ele aprendeu a cozinhar num projeto social na Grande São Pedro. Da Grande São Pedro, ele saiu para cozinhar para Ana Maria Braga. Olha que legal. Foi dono de 2 restaurantes aqui famosos, aqui na cidade de Vitória, que é o Gosto Português. Tanto na Praia de Suá quanto na Ilha das Caeiras. Então, é um exemplo do que eu acredito. O que eu penso, cara? Queria muito fortalecer, de fato, os projetos sociais e a qualificação, trabalhar de fato na qualificação do cidadão, do indivíduo. Porque o que eu aprendi desde criança, mente vazia
É oficina, Oficina do é diabo. Oficina de coisa ruim. De coisa ruim. Então vamos falar desse jeito. Oficina de coisa ruim. Mas o que eu aprendi com Bíblia, com as coisas de Deus, é que o trabalho dignifica o homem. Isso é excelente. Se a gente der ferramenta e o cara estiver preparado, ele pode até não conseguir um emprego. Mas é ruim ele não estar preparado e o emprego chegar e ele não poder executar. Tem uma frase que a gente fala assim, que é melhor um jardineiro na guerra do que um soldado no jardim. É isso. Um soldado no jardim não faz nada. Um jardineiro na guerra ele vai lutar. É isso. Então você tem que estar preparado, cara. Então, essa é a frente principal que a gente quer, assim, de fato, fortalecer aqueles projetos sociais na região. Eu, sendo vereador, não serei vereador da Grande São Pedro. Serei vereador da cidade de Vitória. Então, exemplo, eu fiz uma reunião recentemente aqui, na região continental, e os questionamentos foram muito em cima da saúde. Então, por quê? Porque quando eu trabalhei lá na Prefeitura de Vitória, de 2013 a 2018, o prefeito atual, daquela época, ele desenvolveu um mecanismo de saber como é que estavam funcionando as nossas unidades de saúde, como é que estava funcionando o nosso PA, como é que era. A pessoa ia numa unidade de saúde, quando ela saía, ela tinha que dar uma nota. Então, ela dava a nota do serviço que foi prestado por aquele médico que recebeu ela, pelo enfermeiro que recebeu ela. E aí, o que ele fazia? Ele mandava uma nota lá. Identificou-se que uma unidade de saúde, lá do Forte São João, tinha nota 10. E o PA da Grande São Pedro tinha nota 3. Os dois PA, tanto da Praia de Suá quanto de São Pedro, tinha nota 3, 3,5. Entendeu-se que ali dava para tirar, pera aí, por que essa unidade de saúde tem nota 10, a outra unidade de saúde que tem os mesmos equipamentos, os mesmos remédios, os mesmos profissionais, tem uma nota mais baixa? Vamos pegar esse diretor aqui, levar ele para onde está a nota mais baixa e vamos ver no que vai dar. Quando tira o diretor daqui, leva ele lá para o PA, de nota 3,5 foi para 6. Olha. Como o PA é porta de entrada, você recebe gente da cidade, fora da cidade, chegou, tá passando mal, vai pro PA. Então, sempre vai ter uma reclamação, não tem jeito. Então, mas você quase dobrou a nota por uma coisa só, chamada gestão. E a gente começou a discutir um pouco disso, porque o pessoal estava reclamando que estava com dificuldade de acesso, que não tinha mais o acesso que era. Então, há tempos atrás, a pessoa ia para uma fila de manhã, esperava para pegar uma ficha para poder consultar. Nessa gestão que eu fiz parte, eu estava lá, nós fizemos nesse formato. Então, peraí, deu a nota, identificou como é que estava, identificou, criou um aplicativo, a pessoa não vai mais para a fila, ela marca a consulta através de um aplicativo, tecnologia. Isso tudo lá quando começou a chegar, essa coisa de WhatsApp, essa coisa toda. E ali conseguiu fazer uma gestão da saúde que melhorou muito a vida das pessoas. Então, para cada região, a gente acaba discutindo temas diferentes. Sim. E aí eu falei para essas pessoas, bom, eu sendo vereador, que também reclamaram, falta disso, falta daquilo. Eu falei, é para isso que você precisa de um vereador. É isso. De fato, para te mostrar, para te ajudar a identificar onde está saindo esse dinheiro. Por que não tem, se a outra unidade tem? Vamos lá, vamos tentar resolver. Então, o vereador vai ser para representar a cidade de Vitória. Legal. Isso é importante, igual eu falo, que é bom ter um candidato ali que a gente tem contato com ele, que você também enxerga os efeitos. Cada município tem um seu problema ali, social ali. Isso. Alguns são os pronto-socorros, as UPAs ali, os pronto-atendimento. Alguns é parte de ônibus, o outro é a ciclovia que não é tão legal para caminhar, o outro é para criança atravessar a rua, às vezes não tem uma faixa de pedestre. São detalhes que você pode chegar até o seu candidato e falar assim, cara, dá uma atenção nisso, dá atenção naquilo. E a parte da cobrança, isso é importante. E você é um cara que vive aqui no Espírito Santo, conhece muitas pessoas. Qual a dificuldade hoje que, para você, o capixaba tem no seu dia a dia ali? A gente tem, acabamos de falar da saúde, né? Assim, eu acho que o maior gargalo que se tem é a saúde e é o transporte público, na minha visão, junto com a segurança pública. Sim. Há avanços muito grandes por parte do governo do estado. O governador vem trocando os nossos ônibus todos com ar-condicionado. Tem colocado veículos elétricos, que aí vai de encontro à questão do meio ambiente. O governo tem investido pesado nos nossos hospitais, tem aumentado os leitos, tem investido trazendo mais médicos, enfim. Ainda é um gargalo. E na segurança pública a mesma coisa. Sim. Há investimentos assim, em todos os setores, em todas as áreas. Viaturas novas, armamento novo, colocando em dia as promoções dos policiais, melhorando salário de policial. Isso tudo está acontecendo. Mas a gente pode, de alguma forma, contribuir para que isso
melhore a cada dia mais. Então, assim, o fato de estar ali do lado, acabei de falar aqui agora há pouco do governador Renato Casagrande, ter a amizade, ter a relação com ele, com toda certeza vou poder ajudar ainda mais a construir uma cidade melhor, construir um estado melhor, com esses temas que são mais delicados, né? Que são os mais pertinentes para mim, que são esses. Então, a gente sabe da mobilidade urbana, as dificuldades que a gente tem, mas também há desenvolvimento, por exemplo, da terceira faixa da terceira ponte, uma faixa a mais uma ciclovia da vida. Então, você também, isso do governo de obra, do governo do estado. Você tem aqui também a rodovia das Paneleiras, que era conhecida como reta do aeroporto, que eram 2 vias, agora tem uma a mais de cada lado e ainda um viaduto feito ali em Carapina. Eu estava lá também, junto do governo de Renato. Ficou bom aquele viaduto ali, tá? Ficou muito Ficou bom, né? muito bom. Nossa, flui muito melhor o trânsito ali. Quem sai do contorno, tem hora que o contorno fica sobrecarregado ali. Isso. E agora também fizeram o negócio do contorno. O contorno lá do também. Mestre Álvaro, ficou muito bom aquilo ali. Que vem Eu mudando. perdi o dia ali que eu saí lá da casa do caramba. Pra voltar foi É um uma caos. das estradas mais bonitas que eu conheço do Mas estado. ficou legal, ficou legal. E a gente está falando da cidade de Vitória, mas exemplo disso, da mobilidade, hoje aquele trecho que pega ali da parte hospital até Serra Sede, Sim. até próximo do pedágio, vai ser entregue para o município. Isso deve Sim. estar já terminando de ser feito ali o processo. E aí o município consegue fazer uma ciclovia, ali consegue fazer um passeio, Fica você melhor, diminui né, a quantidade pra de carro que está ali. administrar a gestão Porque você não depende do governo federal, então é muito do governo municipal e ele consegue ter mais gestão sobre aquilo ali. Então, eu acho que é isso. A gente precisa pensar numa mobilidade melhor, a gente precisa ajudar o governo, ajudar, seja lá qual for o prefeito, a fazer da cidade de Vitória uma cidade ainda melhor de se viver. Legal. E na sociedade de Vitória hoje, com o poder da palavra que você vai ter como vereador, você já tem alguns pontos que você vai querer ajudar a defender nesse ponto, com essa voz da sua palavra aí, que você pode chegar até aquele ponto e resolver? O que você tem em mente aí? Então, eu volto a dizer para você, o principal que eu quero de fato discutir é qualificação. Legal. Quero muito trabalhar essa questão da qualificação, quero muito trabalhar essa questão de fortalecer os projetos sociais, mas não deixarei de discutir temas importantes como o autismo, por exemplo. Legal. Não dá para ficar com os olhos fechados vendo que as escolas não têm um professor de educação especial. Sabe? Eles colocam lá um estagiário para cuidar de 4, 5 crianças que são especiais. E eu falo do autismo, mas aí num contexto geral, né? De toda criança especial. Então, acho que a gente precisa, de fato, ser voz para esse assunto, porque todo dia a gente tem encontrado mães com muita dificuldade com os filhos nas escolas. E outros serviços mais que a gente vai encontrar pela frente. Mas eu acho que são assuntos que eu quero muito mergulhar e quero estar junto, ajudar as mães, ajudar os pais de crianças que estão com necessidades especiais, crianças autistas, e esse eu acho que é o momento da gente contribuir. Legal. Eu vejo muito sobre projeto social. A criança cresce no projeto social. Isso. Eu estou falando de um relato de uma pessoa que veio de projeto social. Hoje eu sou terceiro dan de kickbox, sou professor. A Mari conhece a nossa equipe. Eu acho que você conhece também a nossa equipe, do mestre Laércio Nunes. E a gente trabalha muito com crianças autistas. Olha aí, tem legal. muito, e a gente tem, vou falar assim, botando a camisa mesmo no corpo. A gente aprendeu, sem a ajuda de ninguém, a ajudar essas pessoas. A gente não estudou nada, simplesmente a gente convivia com essa criança e você via quão esplêndido era. A mente deles é muito irada. Você participar dessa vida deles é muito irado. Você vê a perfeição nas coisas, o perfeccionismo que eles têm para aprender e desenvolver alguma coisa. Então, a gente tinha que saber lidar com aquilo, porque pra gente era difícil entender. Aí você vinha e aquele garoto vinha correndo e te dava um abraço. Caracas. Aí o cara... Rapaz, eu chorava, eu já chorei já. Caraca, o cara me deu um abraço, legal. E muitos tem vários tipos, né? Tem uns que se afastam, alguns são mais apegados. Mas o pai chegar pra gente, a mãe chegar pra gente, eu falei, caramba, professor, muito obrigado.
o meu filho tá assim em casa, ele tá lidando assim melhor com a situação, ele tá, isso que deixava ele nervoso não deixa mais, já tá tendo controle sobre isso. Isso é muito importante. E nos projetos sociais, imagina, se em lugares que tem como colocar ali, e tem muito projeto social, cara, que começa com crianças que não sabem o que elas podem ser no futuro. A criança fica perdida lá. Aí você dá uma luz. Os nossos medalhistas agora, parte deles passaram para o projeto social. Você dá uma luz para uma criança, e essa criança lá na frente vira um atleta, vou falar assim, vira um atleta olímpico, vira um esportista, você vai falar assim, caraca, velho. Nessa camisa que ele veste aí, eu ajudei ele um dia, ele começou... E o que, na minha concepção, né, falta, igual você falou, em certificar, na qualificação, né? A criança entra no projeto social, aí ela fica aquele tempo ali, chega um tempo que ela sai. E ela simplesmente sai para fazer nada. Então, quando você qualifica essa criança que está naquele projeto social para fazer alguma coisa, para virar professor de capoeira, vai professor de dança, vai ser ginástica, parkour, de alguma coisa, e você qualifica essa pessoa, você ajuda também a sua comunidade a ter mais pessoas ali ajudando. Porque aquele moleque que saiu da comunidade, ele vai voltar para lá e vai ser um professor ali. É verdade. É legal. Essa coisa do projeto social é importante, mas quando a gente fala dos políticos, eu vejo muita gente levantando bandeira de diversas situações, diversas frentes, por exemplo, do autismo. Mas quando você traz para dentro da inclusão, porque nem todo autista, nem toda criança que tem algum tipo de deficiência, todo jovem que tem algum tipo de deficiência, todo adulto que tem algum tipo de deficiência, ele não está preparado para exercer alguma função. Então você vê muita gente colocando um lacinho bonito no peito, mas quando você vai no gabinete dele, você não tem ninguém participando daquele processo. Caramba. Quando você vai na prefeitura que ele é gestor, não tem nenhum processo, nem de estagiário, para colocar como inclusão para aquele ser, para aquele cidadão, para aquele jovem, sabe? Então a gente precisa tentar discutir isso de alguma forma. Eu não posso dizer aqui como é que, da parte de legalidade desse processo, não sei como é que funciona, mas a gente estando com o mandato na mão, é uma das coisas que eu vou buscar entender, para ver se há possibilidade de discutir com o município, discutir com a Assembleia Legislativa, discutir com o governo do Estado, o fato de ter um processo inclusivo para uma criança, por exemplo, suporte 1, autista, na sua grande maioria vai poder exercer uma função administrativa, vai poder exercer uma função específica dentro de um gabinete, ou dentro de uma prefeitura, dentro de um setor do Estado. Então a gente precisava pensar junto com quem tem a caneta na mão, de fazer de fato um processo de inclusão. E não de usar só um lacinho no peito e dizer, eu sou o defensor da causa, mas tá. E aí? Vou numa caminhada maneira, com trio elétrico massa, subo lá e falo um monte de parada, beleza. Mas a mãe continua levando o filho que podia estar produzindo para alguma coisa. Legal. Podia estar ajudando a cidade que ela mora. Podia estar ajudando, né, o processo. Porque, cara, você acabou de falar que são jovens, são crianças, são adultos extremamente inteligentes, que podem chegar. Eu falo isso por causa própria. Tenho 2 filhos, os meus gêmeos, que são autistas, os 2 trabalham, mano. Eles trabalham pra cá, estão namorando, fazendo faculdade. Vivendo. Se a gente tivesse isolado. Então, pera aí, vamos fechar, vamos botar na caixinha. Não. Vamos colocar os caras de fato pra rua. É isso aí. Então, mas o que falta? Falta, às vezes, quem pode abrir as portas não abre as portas. É verdade. Então, penso que quem tem condição, não só o político, mas quem tem condição, as empresas, os grandes empresários desse Estado, os grandes empresários desse Brasil tinham que ter um olhar diferente para esse processo. Fazer um processo seletivo, se for o caso. Vai lá, abre lá o processo, deixa eles decidirem se querem participar ou não. Vamos trazer para dentro. E aí sim mudar, de fato, a vida dessas famílias. Sara, você pode falar então que você vai ficar... não assim, né? Mas qual é a sua área mesmo de atuação como vereador hoje? Hoje, o que você pensa nesse ponto? Então, eu podia aqui citar para você diversas coisas, leis e tudo mais que a gente pensa em fazer. A gente está produzindo todo um material para falar sobre isso com a cidade. Mas eu penso muito, muito trabalhar de fato, volto a dizer, processo de qualificação. Essa, para mim, é o que a gente precisa. Chave, né? É a chave. Volto a dizer o que eu falei no início. Mente vazia, oficina pro mal. E o trabalho de dignificar o homem. Então, buscar os parceiros para a gente levar bons cursos para dentro da comunidade, para poder ajudar nesses projetos que já existem. Melhorar, né, cara? Melhorar isso.
de fato, trabalhar essas bandeiras com a questão da saúde, com a questão do autismo, dessas pautas hoje que a gente sabe que está aí. Eu vivo isso, então eu sei o que é isso. Quero muito debater isso com a cidade, debater isso com o município, com as pessoas e estar junto com elas, né, para poder ser um braço. O vereador é o cara que está ali no dia a dia, que recebe alguém batendo na porta dizendo: opa, perdi a mãe, perdi o pai, me ajuda, onde eu vou? Então, assim, às vezes ela nem sabe que existem auxílios, como auxílio funeral. Ela não sabe aonde buscar. Então, às vezes a gente só é o facilitador. E não estou falando de dinheiro, mas é mostrar o caminho para ela, que lá no CRAS ela pode receber um alimento que estava faltando para a casa dela, porque ela está sem trabalho. Ou que, no caso desse, perdeu alguém e não tem condição de fazer um velório digno, um enterro digno. E aí ela tem esse benefício e ela não sabe como utilizar isso. Então eu acho que o vereador está muito no dia a dia das pessoas, e principalmente quem mora numa comunidade igual a minha ali, você é muito do varejo, dos diversos assuntos que vão chegando ali. E são diversos, cada dia um. O problema do buraco na rua, a rua que tem que ser interditada. A faixa de pedestre na frente da escola. A água que não chegou, a faixa pedestre. Por que meu filho não pode estudar à tarde, está estudando só de manhã? Então, toda hora uma demanda. Poxa, minha cirurgia que está demorando, é a minha consulta que não chega, é o remédio que eu não estou conseguindo pegar. Então, ser vereador, eu sei disso, eu sei que é isso, porque eu convivo dentro da política, estou dentro da política o tempo todo, então eu sei que eu vou lidar com essas diversas frentes, mas vou debater de fato, seja lá qual for o assunto que for tocado lá na Câmara, junto com os outros 20 vereadores. Se eu for eleito, serão 21, né? Eu e mais 20, caso eu seja eleito. Então, os diversos temas que vão ser levantados lá, e a gente, claro, dentro do mandato, nós vamos se estruturar. Eu vou ter um gabinete de fato qualificado, com pessoas técnicas, que vão me ajudar a, de fato, debater a cidade de Vitória na questão do meio ambiente, na questão da mobilidade urbana, da saúde, da segurança pública. Então, eu estou pronto para isso. Eu passei por um processo que me forjou, que me deu bagagem para estar discutindo isso hoje. Eu vou dar um exemplo da pandemia. Num processo que você sabe que, se a gente voltasse às aulas, o povo batia. Se a gente parasse as aulas, o povo batia. Se colocasse os ônibus na rua, o povo batia. Se tirasse os ônibus da rua... Não tinha um termo. E tinha gente querendo trabalhar e tinha gente querendo dormir, falar igual o governador, até 2050. Então, você tinha dois extremos, de quem queria produzir e de quem queria... Opa, pera, vamos parar tudo. E no meio desse processo todo, eu estava lá junto com o governador, acompanhando de perto no dia a dia. Inclusive, a gente falou da igreja, é uma das leis aqui que foi sancionada no Estado, é a única no Brasil, que tornou a igreja, naquele momento, serviço essencial. Pô, como era o hospital funcionando, como era a farmácia funcionando. Entendeu, se o governador falou assim, toca isso aí com os deputados fizeram a lei, veio para o governador sancionar, eu ajudei naquele processo, estava lá, nós sancionamos a lei 11.151, posso estar errado no número, mas quase certeza que é 11.151, que tornou a igreja serviço essencial no período de pandemia. Então, eu passei por esse processo todo, estava ali junto e pude, de fato, contribuir de alguma forma com o governo do Estado, contribuir já na Prefeitura de Vitória, nesses também 6 anos e meio que eu fiquei ali. E agora eu quero ir para um projeto que eu tenha, de fato, condição de discutir e debater os nossos assuntos pertinentes aqui ao município, que vai de encontro às famílias. Você falou do nosso governador aí do Estado do Espírito Santo, o Renato Casagrande. Quem é o governador para você? O maior líder desse Brasil, irmão. Sério, cara? Com muita modéstia. Conviver com o cara 24 horas, né, velho? Na cola, né? Um cidadão super pai, um cara que é avô, um cara que é marido, que é filho. Pô, ele como governador podia estar pagando alguém para tomar conta da mãe dele, mas toda semana ele está lá dormindo com ela, que está precisando de uma assistência, né? Ele está lá juntinho dela, cuidando. Então, é um exemplo no dia a dia ali no trabalho. É um cara extremamente humano, que está sempre atento a tudo, sempre tentando ajudar todo mundo. Eu aprendi muito com ele. Para mim, é o maior líder que a gente tem. E nossa vitóriazinha, que é uma vitória gigante,
Ele fala Vitória de Vitória. De Vitória Vitorinha, nada, tem pá. gente que fala Vitória. Vitoríssima. Vitoríssima, rapaz, gigante. É. O que Vitória tem de melhor, na sua opinião? O que você acha assim? Caraca, não, Vitória é top. Falar como... Para da muqueca. Fala da muqueca, não. A muqueca do Espírito Santo. A muqueca não é de Vitória, né? A muqueca do a gente Espírito já Santo. sabe. Fala aí. Cara, eu vou falar como nosso amigo falou, e eu ia falar, eu não tô copiando ele não, hein? Como é que é o nome dele? É o Fernando. Fernando que tá aqui operando aqui. É as pessoas. As pessoas, cara. As pessoas. Cidade de Vitória, as pessoas de Vitória é sensacional. Mas é claro, assim, eu acho que a gente tem um pouco de província, assim, sabe? Aquela coisa de 10 horas da noite, tá todo mundo, opa, então eu quero um pouquinho mais de barulho, eu vou lá pro Triângulo das Bermudas e fico lá até mais tarde, beleza. Mas 10 horas, 11 horas, tá todo mundo numa paz, sossegado, então você não tem aquele barulho todo das grandes cidades desse Brasil. Acho que uma cidade que hoje é bem cuidada, né? Uma cidade que tem suas estruturas todas que a gente já sabe, todos os recursos que chegam para a cidade. Essa capital é uma capital que os políticos também anteriores cuidaram muito bem, então a gente sabe que a gente está num lugar muito bonito. Das praias à Ilha das Caieiras, então você pega da região continental ao outro lado da cidade, então assim, você vai ter bons restaurantes, você tem muita gente legal e é isso. Onde eu vou, quando eu viajo, que eu às vezes estou de carro, cara, quando eu chego ali ou pela segunda ponte ou por aqui, pô, eu falo, ufa, cheguei na minha cidade. Cheguei em casa, eu falo isso direto. Quando eu viajo, cara, é bom estar em casa. Eu falo assim, cara, é bom estar em casa. E aí eu tô usando esse lema aí, eu sou apaixonado por Vitória. Não, Vitória é legal, cara. Rapaz, não dá pra sair daqui não. Tem um amigo meu, Emiliano, agora ele tá nos Emirados Árabes, né? Ele trouxe um aluno dele aqui, né? O aluno dele, eu conheci esse cara, ele é lá da Irlanda. Aí eles se conheceram na Austrália. Tudo maluco assim, né? Aí ele trouxe o cara aqui em Vitória. Pô, o cara queria ir embora, mas não. Vai nada. Ele falou, cara, eu moro num lugar legal. E onde eu moro é maneiro, me paradisíaco. Mas aqui, brother, a gente atravessou uma ponte, voltou, tem praia, do outro lado tem praia. Tem montanha, né, tem cara? montanha, tem tudo. Você olha em cima da terceira Pertinho. ponte, você vê tudo, de um do lado do outro. Tem um acesso fácil, né? Você pega uma rua, você sai em um lugar legal, pega outra, você sai no morro. E é bem divertido, cara, Vitória. E o que ainda, você, na sua opinião, assim, não como político, mas como uma pessoa, um cidadão de Vitória, o que você acha que pode melhorar aqui no estado? Eu acho que o atendimento à saúde. Cara. O estado não é uma cidade de Vitória, né? Mas o atendimento à saúde, porque é o que eu ouço todos os dias quando estou na rua, né? As pessoas reclamam muito da questão da saúde. Então, eu acho que a saúde, a mobilidade urbana, a gente sabe também que é importante, porque assim, uma pessoa que deixa o trabalho 5h30, 6 horas da tarde e vai chegar em casa 7h30, 8 horas, ela perde 1h30 ali de estar com a família dela. É verdade. Um trajeto que às vezes poderia fazer em 20 minutos. Então, de alguma forma, também tem que se discutir isso, sabe? Eu acho que tem meios da gente poder discutir isso com o governo do estado juntos. É também essa relação que eu tenho com o governo. Eu tenho que usar isso, né, ao meu favor. E se tiver mandato, governador, o que a gente pode ajudar aqui em parceria com o município? Tá do lado, né? Pode cobrar, pode pedir, pode se pedir também informação, né? Você vê que quando, por exemplo, Leitão da Silva, Renato voltou, retornou ao governo, foi a primeira obra que ele entregou ali quando retornou ao governo em 2019, que melhorou muito aquela região. Nossa, demais. Então, você tem o Portal do Príncipe, a chegada da Vitória, da cidade de Vitória, descendo a segunda ponte, também era uma obra que estava parada, ele retornou também, entregou aquela obra, melhorou muito a mobilidade ali. Aí eu falei também agora há pouco, ali da rodovia das Paneleiras, que também melhora muito com aquele viaduto ali de Carapina, que liga muito aqui a cidade de Vitória. Ali ficou muito bom. Porque quem vai descer para Jardim Camburi, para chegar ali em Barra de Fátima, então tem que passar e quando dá gargalo ali, acaba parando a cidade inteira, para aqui, para lá e vai parando tudo. Então eu acho que a gente precisa tratar muito desses temas, desses assuntos, só estando ali para a gente poder contribuir com a prefeitura, com o prefeito que estiver ali naquele momento e poder contribuir. Como eu disse, colocar ali um gabinete técnico, pessoas que possam, de fato, me ajudar a construir uma cidade melhor. Você falou já em alguns pontos assim, mas para fechar agora, qual é a função de um vereador? Fiscalizar, para mim, é o principal, porque senão o dinheiro vai embora. Senão o recurso vai para lugar que não deveria ir. Mas isso é genérico. Não é genérico, não. O que falta é gente para fiscalizar, de fato. Porque muitas vezes a negociação que se faz não permite que o vereador fiscalize, cobre, sabe?
eu acho que a gente precisa fiscalizar muito. As leis são outro processo, mas a fiscalizar o município é muito importante. Esse é o papel principal. Não há como deixar, seja lá qual for o prefeito, fazer as coisas como ele bem entende, sem conversar com a cidade, sem que os vereadores participem desse processo e saibam de fato o que está acontecendo e como vai ser feito, quanto se vai gastar naquilo e se está sendo executado no prazo ou não. Eu acho que é isso, é fiscalizar. Muito bom. Falamos com o nosso amigo Pablo Alves. Ele aí, muito bom, meu amigo. Cara, muito bom, cara. Tu saber sobre a estrutura até onde você vai chegar agora aqui, onde você é, o que você é, onde você vai chegar também. É muito interessante. Tem gente que não sabe muito sobre as pessoas, então quando você se abre a falar sobre você, sobre o seu dia a dia, porque é difícil, cara. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, não tem como a gente agradar as pessoas. Tem pessoas que gostam de você porque você consegue fazer algo para ela, mas tem gente que as pessoas não pensam nisso, sem a negociação, né? Sem a troca, né? E buscar conhecimento é sempre bom. Então, as pessoas conhecer, as pessoas perguntar, né? Tem gente que nem pergunta. Simplesmente aponta dedo, fala tal, mas aí eu falo. Melhor você sentar, conversar e aprender a ouvir o outro lado para você também ver se casa com o seu, isso aqui eu tenho uma desavença sobre isso. Não, vamos resolver de que forma. Então, e para isso serve a política no Estado, né? As políticas servem para isso, para negociação dos dois lados. Um entender o prol do outro, entender por que a minha camisa é rosa e por que a sua camisa é vermelha, e por que a sua camisa é azul, por que a minha é azul. Então, todo mundo vai começando a se encaminhar para um caminho divertido, que eu acho assim, acho divertido. Num ponto de tudo acho divertido. Porque a gente que viveu dentro da igreja, aí tinha a gente, a parte dos jovens cuidava dos jovens e os adolescentes cuidavam dos adolescentes, e as crianças cuidavam das crianças. Então tinha o presidente, aí eu cresci na presbiteriana, né? Sim. Então lá dentro tem vários departamentos, né? Tem a UPA, o MP, aí tem a UCP, que é a de crianças, a mocidade e a do jovem. Então, deixava a gente controlar tudo. Então, se tinha um acampamento, a gente que montava o acampamento. Como que a gente vai fazer? Não faço ideia. Vamos vender bolo de gelado e vamos fazer cachorro-quente e vão levantar recurso e o pastor vinha e cobrava a gente depois. Mas você entende que isso é política também? Isso é política. Eu falo, isso é política. Por isso que eu falei pra você que porque o pastor vinha cobrar a gente. O nosso líder vinha, você não executou isso da forma certa, vocês não fizeram... Então, dava aquele... tomei um apertão aqui, cara. Eu tenho que melhorar nisso. Então, as pessoas querem fugir da política, mas elas têm que estar dentro da gente isso. Isso é dentro de casa. Tem uma política da casa, o respeito às leis dentro de uma casa. O pai fala assim, você vai chegar às 11 horas. Você tinha que estar 11 horas da noite em casa, o pau quebrava. Isso é política, você respeitar leis e ordens, né? Pô, cara... Não dá para não ter político, isso a gente já sabe. A galera acha que assim a política não vai dar certo. Não dá certo, porque como é que se organiza? Como é que organiza o trânsito? Como é que organiza... Tudo é necessário, precisa da política, você precisa de um juiz, você precisa de um advogado, você precisa de um promotor, você precisa... até do criminoso muitas vezes precisa, o cara precisa errar para entender que tá errado. Então tem gente que não entende, não, isso não é errado não, porque eu cresci assim... nunca vai dar jeito, né? Mas aí, assim, né? Aí ele vai lá, baixa a cabeça e alguém cobra ele. Aí ele, caramba, realmente estava errado. E, cara, Deus te abençoe. A nós, meu amigo. Muito obrigado. Você é um cara 10, velho. Na moral. Tamo junto. Pô, maneiro de conhecer mais sobre você. Tamo junto. E tamo junto, ó. Bota o letreiro dele pra gente ler sobre ele ali, ó. Ah lá, ó. Bonitão. Rapaz, você ficou diferente com a foto ali, ó. Era maquiagem ali, cara. É um negócio meio estranho, aquele olho puxado. Pablo Alves. É isso aí, pré-candidato. Pré-candidato a vereador, 13 anos de experiência na vida pública. Aí, ó. O Instagram dele é Pablo Alves Pereira. Isso aí. Pablo Alves Pereira, segue ele no Instagram, curte e fique por dentro da vida social dele ali, que ele vai... Sempre posta, eu vejo você sempre onde você vai, você tá com a sua equipe lá, fica tirando foto, pô, isso é importante, mostrar onde você tá. Legal, a pessoa e a galera te conhecer. É isso aí, muito bom. A gente tem nosso espaço aqui aberto para você sentar aí e trocar ideia quando você quiser sobre alguma coisa.
E mais pra frente a gente vai ter mais assuntos pra tratar. Se tiver mandato, eu volto pra gente falar do mandato. Bora, tô aqui, a gente senta aqui pra bater esse papo aí. Vamos juntos. Beleza, Pablo? Ó, muito Valeu, obrigado. mano. Obrigado. Valeu, meu irmão. Ó, obrigado a vocês. Só passar pra agradecer aqui a nossa equipe, né? VIX Cowork. O sucesso do seu negócio começa aqui. Star MD, Soluções em Sistema, CRAN, Tecnologia, Dort Soluções e Eric Nasso, Personal Fight, que sou eu. Aí, Valeu, ó. galera. Ó, segue junto. a gente no nosso Instagram, vix.podcast. Nosso sublink lá do Instagram tem na bio, tem nosso YouTube, o TikTok e o nosso Spotify. Você que não gosta de ficar assistindo, quiser ouvir o nosso podcast, tem muita coisa boa lá, Pablo. Dá uma olhada lá depois, vai ser bem legal. Tem muita coisa lá. E esse episódio já vai ficar em todas as nossas plataformas lá. Você pode clicar no nosso Instagram, vai ter lá o link do YouTube e o Spotify para você assistir e fazer seus cortes pessoais. Se você quiser pegar alguma coisa para sua campanha também, fique à vontade. Top. E tamo junto, galera. Até o próximo episódio. Valeu. VIX Podcast. Tamo juntos. E aí? É isso. Legal, né? Fechou.